Atos 10 e 38 diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, como ele caminhou por toda parte realizando o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Texto tremendo, não é? Texto poderosíssimo. A título de introdução, nós vamos falar hoje sobre os principais fundamentos da cura divina. E eles estão registrados aqui no sermão de hoje da nossa segunda escola de cura, lição 2. As Escrituras revelam a natureza de Deus. As Escrituras também revelam a atitude de Deus com relação ao pecado, mas também revela as atitudes de Deus com relação à doença. Quando você estudar na Bíblia o que Deus pensa do pecado e o que Deus pensa da doença, você vai ver que são duas coisas interligadas. A natureza de Deus não mudou no decorrer do tempo, nem as suas atitudes mudaram com relação ao pecado e à doença. Você precisa saber disso para compreender a cura divina. Se você souber o que Deus pensa de doença e o que Deus pensa de pecado, você irá crer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Isso nos leva ao primeiro princípio, ao primeiro fundamento da noite. Guarda isso no seu coração. A doença vem de Satanás. Diga isso. E eu quero que você fique tranquilo, não estou dizendo que toda pessoa doente é endemoniada. Não coma merenda antes do recreio. Eu quero que você se acalme, não tire conclusões precipitadas e vamos adiante nesse caminho. Para provar a você na Bíblia que a doença é uma obra satânica e que ela vem de Satanás, nós leremos de novo Atos 10 e 38, que diz: você ter uma ideia, tem muitas Bíblias que falam curando os oprimidos e tem Bíblia que fala salvando, porque a palavra é a mesma. Qual Bíblia está curando? A maioria, né? Qual Bíblia está salvando? Acho que só a minha, do Leandro e a do Ferdinando, e do pastor Samuel. O resto é curando. Mas vamos lá, diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quero que você note que a Bíblia chama a doença aqui agora de quê, gente? Opressão demoníaca. Escute bem o que eu vou dizer de novo. O texto diz que Jesus curava as pessoas oprimidas pelo diabo. A Bíblia chama a doença de opressão diabólica. E Jesus é o libertador e Satanás é o opressor. Em outro texto de Lucas 13, no verso 16, esse eu quero que você leia comigo também, eu vou esperar você abrir a Bíblia. Nós iremos ter a comprovação e provar que a doença vem de Satanás, que Deus não põe doença em ninguém, que Deus nunca irá colocar uma doença em uma pessoa. Nós partimos por esse princípio e depois nós vamos dizer então por que os filhos de Deus ficam doentes. Ok, gente? Lucas 13 e 16 diz assim: Jesus disse: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, olha o texto, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Percebeu? Quem está lendo comigo? Vamos ler de novo. Jesus disse: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. O que essa mulher tinha? Bom, este é o relato de todo o capítulo 13 da mulher encurvada. Ela
tinha, se fosse hoje, uma espécie de artrose ou artrite, que definharam os seus ossos e ela foi ficando encurvada com as juntas todas duras. Jesus foi curar essa mulher, obviamente num dia de sábado, e os judeus ficaram loucos. Começaram a questionar por que ele estava curando aquela mulher no dia de sábado. E olha a resposta que Jesus dá para eles da tal cura dessa mulher. Não convinha soltar essa mulher dessa doença, a qual Satanás a mantinha presa por 18 anos. Por mais uma vez nós vemos que Jesus diz que doença é uma opressão demoníaca. O pecado é a fortaleza que Satanás tem para nos prender nele. A doença é uma fortaleza que Satanás tem para nos oprimir e nos fazer sofrer. E quando você anda por caminhos religiosos, em que você começa a ver pessoas religiosas que até glorificam a Deus porque estão doentes. Oh, irmão, se Deus quer que eu morra com esse câncer, amém, né? Se Deus quer que eu morra com essa doença, é da vontade dele, pelo amor de Deus, irmão. Como Jesus vai levar pecado e doença na cruz e agora ele quer que você fique doente? É a mesma coisa que você fala, ele quer que você fique em pecado. Isaías 53:4 diz que ele levou sobre si nossas doenças e nossos pecados. Salmo 103:3 diz que ele perdoa nossos pecados e cura nossas enfermidades. A primeira coisa que você precisa aprender aqui nessa noite, que a doença é do diabo. De quem é a doença? Então devolva para ele. Teu pai nunca te ensinou que é feio pegar a coisa dos outros? Trate a doença como sendo uma obra de Satanás. Agora você perceba que no culto de ontem, muitas pessoas doentes, elas vêm aos montes no primeiro dia, e todos os princípios ainda não estão encaixados, aí Deus vai testar a fé dela para o segundo. Alguns desistem. Agora, com um princípio desse, você começa a perceber porque no segundo dia da escola de cura acontece mais coisas. Porque você começa a ter novos conceitos acerca da doença. Antes você pensava que isso estava acontecendo porque Deus mandou, Ele estava te provando. E agora você está lendo comigo que a doença vem de Satanás. A Bíblia chama a doença de uma obra maligna. E 1 de João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. De quem vem a doença? Pastor, o senhor está dizendo que então uma pessoa doente é endemoniada? Não. Aguenta que nós já vamos entrar nesse ponto. Todas as suas perguntas serão respondidas aqui hoje. Isso nos leva ao segundo fundamento muito importante na escola de cura. É desejo de Deus curar você. Isso parece simples, mas não é tão simples. E por que não é tão simples? Porque você observa a atitude das pessoas quanto à doença. Quando elas usam certos chavões ou certas palavras dentro da igreja, elas não estão firmes e convictas que Deus quer curá-las. Eu vejo muita gente dizendo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, quem sabe hoje, vai que é hoje. E a coisa mais triste é você orar por uma pessoa, com convicção e com fé, como o Tiago fala, e falar, agora leva a sua cura. E a pessoa pegar um papelzinho, escrever o nome, falou, pastor, está aqui o nome, continue orando. Ela não entendeu nada. Eu já orei. Pastor, continua orando por mim, mas leva a cura, você já recebeu ela. A coisa mais triste é você ver nos finais dos cultos, aquele culto de poder de unção, as pessoas fazendo filas para receber novas orações. Elas estão passando a seguinte mensagem para Deus, não aconteceu nada nesse culto. Algumas pessoas vêm a mim e falam, pastor, faz uma oração forte. Eu falei, irmão, nunca fiz uma fraca. Pastor, faz uma oração especial. Eu falei, toda oração é especial.
exponencial. Não é o tempo que ela é conduzida, todas elas chegam no mesmo lugar, a Deus. São religiões, são chavões, são ranços que nós trazemos por falta de fé. Isso aprendemos que as pessoas não sabem que Deus quer curá-las. F.F. Balzoor escreveu um livro, Cristo, aquele que cura. E ele diz o seguinte: se nós não estivermos firmes, convictos da vontade de Deus em operar o milagre, em nos curar, nós não temos aonde fundamentar a fé. Se você tiver um pouquinho de dúvida se Deus quer ou não te curar, você não tem aonde segurar a fé. Então muitas vezes bons crentes, crentes piedosos, crentes que serão salvos, chegam até nós com esse questionamento na cabeça: será que Deus quer me curar? Será que hoje é da vontade dele? Quando você pensa assim, você já está determinando que você não será curado. Deus quer curar. Isaías 53:4 diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em qual tempo está esse texto? Enviou-nos a sua palavra e nos curou. Isso significa que não é hoje o dia da sua cura e nem amanhã. A sua cura foi provida há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu e ressuscitou. Esse texto significa que se você ficar doente daqui 40 anos, já tem cura provida para você daqui 40 anos. Se você for ficar doente daqui 1 ano, você já tem cura provida daqui 1 ano, porque essa cura veio na cruz. Ela estava na cruz. Jesus levou as nossas doenças na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos. Não é seremos, não é quem sabe, ou talvez é somos, fomos sarados. Você está. Pastor, então por que isso não se aplica a mim? Vou te explicar. Pastor Samuel e a missionária Miriam se casaram no ano passado. Pastor Samuel foi na van e fez um cadastro na van para as pessoas comprarem seus presentes na van. E ele mandou uma mensagem para os seus padrinhos de fora do estado: se vocês não quiserem vir, nem precisa, só compra o presente na van e manda. Inclusive, se vocês não gastarem com passagem, gastar com presente, eu já estou satisfeito. É brincadeira. Mas foi isso que aconteceu. As pessoas iam na van lá em Florianópolis, iam na van não sei aonde, compraram o presente deles e ele me mostrava todo dia: olha o que eu ganhei, ó. Mostrava no celular dele, entrava lá no sistema da van e estava lá, um fogão, um não sei o quê, um não sei o quê. Alguém foi lá e pagou um preço para ele, e ele só ia lá depois para quê? Receber. Eu quero te dizer que um preço foi pago há 2000 anos atrás na cruz. Você só precisa vir aqui hoje e aplicar e receber isso em fé em nome de Jesus. Isso foi comprado, isso foi pago já. Você só precisa exercitar a fé da busca, da procura. Você só precisa: Senhor, eu vim aqui hoje para buscar. Eu vim aqui hoje para aplicar a tua palavra naquilo que o Senhor diz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu estou aqui hoje para receber isso. Será que é tão difícil entendermos isso? Esse é um ponto muito importante. Um texto poderoso e digno de aceitação. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero que você diga isso 3 vezes. Aplique fé na frase. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai lá! 1 de Pedro, abra aí 1 de Pedro 2:24. Por mais uma vez nós vamos encontrar um texto na Bíblia que prova que aonde se tem salvação tem que ter cura, aonde tem cura tem que ter salvação. Faz parte da cruz, daquilo que recebemos na cruz. 1 de Pedro 2:24 diz o seguinte: amém? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Leia o final da frase:
e pelas suas feridas fostes curados. Você percebeu que não existe texto na Bíblia que vai falar de perdão sem que ele também seja colocado a cura? Mas um teólogo cessacionista, tradicional, cessacionista é aqueles que creem que os milagres ficam no passado, que a cura não é para os nossos dias. E eu vou te dizer que é por causa desse tipo de gente que temos crentes religiosos que estão aceitando a sua condição de enfermidade. Eles pegam esse texto e eles dizem que pelas suas pisaduras foste curado. Eles falam que é cura do espírito. Quem já ouviu falar o termo cura espiritual? Por exemplo, uma igreja tradicional, um crente que não consegue injetar a fé para a cura, eles vão dizer o seguinte: irmão, importa é que Deus está curando você por dentro. Importa é que Deus está curando sua alma. Isso que importa, não é isso que eles dizem? Isso no discurso é muito bonito, só que isso não existe. Agora olha para mim, não existe na Bíblia a famigerada chamada cura espiritual. Não existe cura do espírito. Deus não cura o espírito do homem, Deus o recria. Em Jeremias 31 e também Ezequiel 11:19, vai nos provar o que Deus faz com o espírito do homem. Ele diz: eis que vem dias, que diz o Senhor, que farei um concerto novo com Israel, e um espírito novo colocarei dentro deles. Não existe cura para o espírito não pode ser melhorado, ele tem que morrer e nascer de novo. O que existe para o espírito do homem é novo nascimento. O apóstolo São Paulo chama isso de nova criação, na sua segunda epístola aos Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é novo nascimento. O homem não pode ser melhorado espiritualmente, ele tem que nascer de novo. Deus recria o espírito do homem, a cura é para o corpo. Jeremias 17, verso 9 diz: o coração do homem, o termo para alma na Bíblia é coração, não é o músculo, é alma. É de onde vem sentimentos. O coração do homem é enganoso, sua doença é incurável. Quem é incapaz de curá-la? O próprio Deus está dizendo que a doença do espírito é incurável, ou seja, tem que morrer e nascer outro, ser refeito, ser recriado. Olha para mim. Está alto o som lá das crianças, João, ou Patrícia. A Bíblia deixa claro que não existe cura espiritual. Existe novo nascimento. Agora, pastor, e a cura emocional? A cura da alma, ela existe? Bom, teologicamente falando, nós também não encontramos na Bíblia cura emocional. O que é uma cura emocional de fato? É uma doutrinação. Uma pessoa vem até você com rancor, com uma tristeza, com uma mágoa, com um problema emocional, você ora por ela expulsando alguma coisa? O que é que você faz com ela? Conversa. Você faz um aconselhamento, você conversa, ela põe para fora e você aconselha. Você começa a mudar os conceitos dela. E qual é o nome disso? Quando você muda a mente de uma pessoa, o que é que ela fez? Metanoia. O que isso é? Arrependimento. A cura emocional que nós chamamos nada mais é do que mudar a mente e a convicção das pessoas. Se ela não perdoava, agora ela passa a perdoar. Isso é mudança de mente, é doutrinação. Podemos chamar de cura emocional? Podemos. Podemos chamar de cura da alma? Podemos. Mas de fato o que acontece é uma mudança de mente. Mas a verdadeira cura na Bíblia, todos os textos concentrados com cura na Bíblia são cura para o corpo.
Tem igreja que não consegue vivenciar cura e milagres físicos e agora começa, olha, não aconteceu cura física, mas teve cura interior. Amém, eu acredito. Aqui Deus faz cura interior. Mas, irmão, injeta a fé nesse negócio para pregarmos e crermos que o Senhor pode curar. E que Ele vai curar e que Ele quer curar. Quem crê nisso? Quem crê como eu, dá um amém aí. Bom, nós vemos isso na Bíblia e nós começamos a aprender na primeira epístola de Pedro 2:24, por exemplo, Salmo 103:3, Ele quem perdoa nossos pecados e cura nossas doenças. Isso mostra que Deus não tolera doença, mas também não tolera pecado. Quantos mais textos eu preciso ler para você entender que o Senhor quer mudar o seu panorama, quer mudar a sua saúde hoje? Porque, biblicamente falando, o mesmo tratamento que Deus dá ao pecado, Ele também dá à doença. Está claro isso na Bíblia, irmãos? Está claro ou não está? O Deus da Bíblia é também o Deus da salvação, mas também o Deus da cura. Eu sou o Senhor que te cura. Amém? Agora eu quero partir por um ponto aqui muito tremendo, na realidade sobrenatural. E nós vamos ver como que Deus tratava a doença no Velho Testamento. A partir do momento como Ele tratava a doença e como Ele fazia para prover a cura, vamos lá no Velho Testamento. E depois vamos ver no Novo Testamento qual é o tratamento de Deus com a doença e como Ele provê a cura. Vocês não vão se assustar com o que nós leremos aqui. Mas no Velho Testamento Deus não apenas tratou da enfermidade, mas tratou do homem. Vejamos na Velha Aliança, abre Êxodo 15 no verso 26. Por que as pessoas ficavam doentes na Velha Aliança? Como a doença era tirada, como Deus desviava a doença de seus filhos. E na Nova Aliança, o que Deus faz com as doenças. Em Êxodo 15, 26 diz assim, que texto poderoso. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, eu não permitirei nenhuma dessas doenças que permiti sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Agora veja bem, tem coisas poderosas. Primeiro, Deus não colocou doenças sobre as pessoas. O que Deus faz? Ele apenas abre caminho. Mas por que a doença vem? Em Êxodo 26, 15 e 26 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos meus olhos, inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares os meus estatutos. O Senhor diz que quando você obedece Ele não deixa vir doença sobre a sua vida. Irmão, ou nós não cremos na Bíblia ou cremos. Se cremos na Bíblia, isso está escrito aqui. Está claro ou não está? Isso aqui então me ensina que normalmente as pessoas ficam doentes por quê? Desobediência. Também, tem outros meios, daqui um pouco eu falo. Mas vamos ver, capítulo 23 de Êxodo, no verso 25 e 26. Enquanto você ouve sobre isso, essa palavra vai gerando e mudando sua mente. É quando a cura começa a acontecer invisivelmente em você. Êxodo 23, no verso 25 e 26, o Senhor diz, olha que coisa poderosa. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele te abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades,
Não haverá algum que aborte, nem estéril na tua terra, e o número de teus dias cumprireis. Agora deixa eu te explicar esse texto. O Senhor está literalmente dizendo que a bênção para os seus filhos é morrer de velhos. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus. Agora, um crente morre doente? Muitos morrem. Um crente, eu posso pregar aqui, um crente da minha igreja. Nossa igreja teve gente que morreu doente. Mas essa não é a bênção de Deus. Vou ler de novo, o texto deixa claro. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos ao que Ele manda, a sua palavra, aos fundamentos, e guardares os seus estatutos, eu não permitirei nenhuma doença que permiti sobre o Egito vir sobre ti. No verso 25, 26 do capítulo 23 diz, não vai haver gente estéril no meio de vós. Esse ano que passou aqui na igreja, Deus começou a dar filhos. Eu comecei a perceber que um sintoma de uma igreja debaixo da bênção de Deus é um monte de criança nascendo. Está aqui. 23 e 25 diz assim: servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do meio de ti. No 26, na sua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo da duração de seus dias sobre a terra. O Senhor está dizendo ou não, que o que Ele quer para os seus filhos é que eles morram de velhos. E por que isso não acontece? O próprio texto responde, o Senhor diz, se e se. Se o quê? Me obedeceres. Fizer o que é reto diante dos meus olhos. Não ficar brincando, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Um dia na igreja, outro dia no mundo. Um dia eu estou de bem com Deus, outro dia, irmão. Não adianta você falar, Senhor, minha vida financeira não vai para frente, se você sabe que é uma ordenança bíblica ser dizimista. E o Senhor está dizendo, tente guarde os meus mandamentos. É um deles. A sua vida pode ir para frente 6 meses e 6 meses não. 6 meses trabalhando, 6 meses empregado. Porque você está em desobediência. Está claro aí na Bíblia ou não está? Não adianta você falar, pastor, porque eu fico um monte de doença, eu tenho um monte de doença. Porque toda vez que você desvia dos caminhos do Senhor, Ele te manda doença? Não, Ele só abre caminho. Ele tira a sua mão de misericórdia. Você fala, nossa, como Deus é ruim. Camarada não cumpre, camarada faz uma aliança, e a aliança é uma via de 2 mãos. O Senhor está dizendo, eu faço a minha parte, você faz a sua. Se você não fizer a sua parte, uma das partes deixou de ser feita, nenhuma será feita. O nome disso é aliança. Pastor, isso é escola de cura. Por que os pastores não pregam isso? Porque quebra o sistema. Porque é muito mais fácil fazer as pessoas pensarem que as coisas são fáceis. Mas eu estou aqui te dizendo a verdade. Grande maioria das doenças que vêm sobre nossa vida diz a Bíblia aqui, por desobediência. Não vou dizer todas, porque você encontra na Bíblia um menino cego, que os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Agora você vê que é comum entre os judeus saber que quando vem doença ou quando alguma coisa começa a dar errado na vida de uma pessoa, é porque tem alguma coisa para ser consertado. Então alguém pergunta, quem pecou? Jesus responde, nem ele e nem seus pais. Ele está doente para que o nome do Senhor seja glorificado hoje. Então nós temos 3 maneiras que vem a doença. A primeira está aqui, desobediência, pecado. A segunda, por causa dos pais. Veja que em nenhum momento Jesus disse, para de falar isso. Onde é que você leu isso?
Que o pai peca e o filho sofre? Não. Jesus disse, nem ele e nem os pais pecaram. Ele está doente para a glória, que o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus ratificou a pergunta. Então tem pessoas que ficam doentes por desobediência. Tem pessoas que ficam doentes por pecados de seus pais e nunca teve uma quebra, nunca teve uma transformação consciente, libertação quanto a isso. Isso é fato. Eu quero ver você tirar isso da Bíblia. O Senhor diz, sou eu, o Senhor que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Os pais pecam e os filhos pagam também. Então você que é egoísta, que vive uma vida de pecado, você fala, o pecado é meu, eu compro isso com meu dinheiro. É nada, você está deixando isso numa herança. Agora você explica porque o vô morreu com droga, o pai vai morrer, o filho morre, o outro e álcool, todo mundo na família tem problema. O pai era um sem vergonha, o filho é um sem vergonha, o outro é um sem vergonha. É herança. E aí Jesus disse, nesse caso dessa criança, o pai não pecou para ele ficar doente. Ele não pecou para ele ficar doente. Ele estava assim, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então há pessoas que ficam doentes para aparecer num culto como esse, diante de todos e serem curadas e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos crer que isso vai acontecer hoje aqui. Que o nome do Senhor será glorificado sobre muitos aqui nessa noite. Mas nós aprendemos aqui nesse texto poderoso, que quando você anda nos retos caminhos do Senhor, você vive muito. Mas isso não é só nisso. A Bíblia diz que o filho obediente vive muito. Filho desobediente morre cedo. Está nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que você viva muito. Tudo na Bíblia está ligado à nossa obediência a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, pode acontecer de termos crentes doentes aqui, pode, mas não pode ser comum. Eu declaro que não haverá mulher estéril aqui, eu declaro que não haverá aborto mais aqui nesse lugar. Eu declaro a palavra de Deus sobre a sua vida, se obedeceres. O Senhor deixa claro, se vocês obedecerem, eu vou desviar as doenças. Se você não obedecer, eu vou abrir caminho. Ele é justo. É justo. Amém, gente? Se ele fizesse o contrário, não é amor, era bajulação. Você entende o que eu estou dizendo? Agora vamos ler o capítulo 7, do verso 12 ao 13, de Deuteronômio. Isso aqui é poderoso demais. Por essa você não esperava. Como Deus tratava a doença no Velho Testamento. Por que as pessoas ficavam doentes? Deuteronômio 7, do verso 12 ao 13. Diz assim. Oh, aleluia, como isso é tremendo. Vamos ler no 11, que é a ordem, né? Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que hoje te ordena cumprir. Ok, gente? Está claro esse texto? Existem mandamentos na Bíblia para nós ou não tem? Então vamos lá. Se eu obedeço esses mandamentos, o que acontece? Verso 12. Se obedecerdes a essas ordenanças e as colocar em prática, e Yahvé teu Deus também te manterá aliança, e a bondade misericordiosa que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Irmão, Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus tem uma aliança com você, só você pode quebrar, porque Ele não pode. Agora, se você quebra a aliança de uma parte, toda ela é quebrada. Não é Deus que é infiel, é o homem que é infiel. Deus não falha. Continuando, verso 13. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Olha esse texto. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra,
os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, e as crias de gado e as ovelhas. Olha essa promessa. E na terra que prometeu aos teus pais te daria por herança. Olha o 14. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do meio de ti será estéril, seja homem, mulher ou gado. A promessa de Deus aqui é que nem nossos animais, quando somos obedientes, podem ficar doentes. Eu estou lendo outra coisa ou você está lendo comigo? Está na Bíblia ou não está? Eu determino em nome de Jesus, eu libero, que a mulher estéril, que não tem filho e quer ter filho, eu libero a abertura da tua madre aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu libero cura de esterilidade, eu libero a bênção do Senhor sobre a tua madre aqui hoje, em nome de Jesus. E se for um homem, eu libero a cura agora, em nome de Jesus. Agora, a fé sem as obras é morta. Não adianta liberar nada se você não trabalhar, irmão. Funciona não. Grávida do Espírito Santo só teve uma, viu? A fé sem as obras é morta. Tá claro? Tem uns aí que tem que liberar a ressurreição também, né? Vamos lá. Bom, biblicamente falando, é inevitável que o obediente fique doente. Ele não vai ficar doente. No verso 15, diz assim: e Yahvé afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades que bem conheces que estavam sobre o Egito. O texto é claro. O Senhor está dizendo, se obedecer, se praticar os mandamentos, se ler a Bíblia e colocar em prática, se parar de ser hipócrita, ler a Bíblia e não praticar. Se for um crente praticante, seus filhos serão bonitos. Não vai ter doença na sua casa. Não vai ter animal doente na sua casa. Se obedeceres. Se não obedecer, se prepara para comprar remédio, ou prepara para comprar caixão, ou ver gente doente na família, enterro sempre. É Deus que manda? Livro de Jó. Eu preguei, vocês se lembram da exposição do livro de Jó? Capítulo 1, verso 6. Também Jó capítulo 2, verso 6. O Senhor abriu caminho na vida de Jó. Mas por quê? Bom, não vou falar sobre isso. Quem esteve e viu a exposição sabe por quê. Quando o Senhor abriu o caminho, a Bíblia diz, na mesma hora, Satanás saiu da presença de Deus e colocou doença em Jó. Na mesma hora. Deus provou a Jó? Pode até ser, mas não foi o Deus que pôs doença em Jó. A Bíblia diz foi o diabo. Meu irmão, você não vai encontrar em toda a Bíblia um bebê, um jovem ou um moço obediente a Deus morrendo doente. Me acha? Não, pastor, Eliseu morreu doente. Sabe com quantos anos? 80. Com 80 anos é normal, aí é a própria velhice em si. Mas você não vai ver um jovem, um bebê, um moço morrendo doente. Abra os 66 livros da Bíblia, faça a pesquisa que você quiser e me acha um servo de Deus na flor da idade morrendo doente. Não existe, porque Jesus na cruz levou o pecado e também levou a enfermidade. Mas por que ficamos doentes? Primeiro, é inevitável que o desobediente a Deus ficará doente. E é qualquer nível de desobediência. Quem não é fiel no mínimo, não é fiel sobre o muito. Se você desobedece desse tanto, você desobedece desse tanto.
Se você não consegue obedecer a Deus no mínimo, que é 10% de sua renda, que é um mandamento, que é uma ordenança, você pode obedecer a Deus no resto, gente. E depois você reclama por que o dinheiro não dá. Por que tem que vai para a farmácia? Por que vai para isso? Por que o carro? Por que é o pneu? Por que não sei o quê? Não vai, irmão. A Bíblia diz que é como colocar num saco furado. Eu vou mais adiante. E agora eu vou entrar no... Observa o verso 15 aqui. Lê em voz alta, toda a igreja. Lê, 1, 2, 3, valendo, toda a igreja. O Senhor afastará de ti todas as doenças graves do Egito que bens conhece. Bom, nós aprendemos onde que vem todas essas pragas também, né? Lá do Egito. Todas essas pragas vêm do Egito. Bom, o texto é, o Senhor está ali desviando as doenças. Aqui não, aqui não, aqui não. Quando o cara é desobediente, o que ele faz? Abre caminho. Irmão, você pode não ir com a minha cara, porque eu não uso terno. Que se terno fosse sinônimo de homem de Deus, Brasília está cheio. Mas hoje eu fiz questão que vir com essa camisa pelo que está escrito nela. Profético para você. Você pode não gostar de mim, mas eu quero que você questione a palavra de Deus. Você tem coragem? Que silêncio. Eu sei que é pesado dizer isso. Mas por que os pregadores de cura não pregam isso? Porque eles perderão seu público. Ninguém quer ouvir isso. Mas eu não estou aqui para agradar você. Estou aqui para pregar. Você quer ouvir a verdade? Abra Salmo 103. Vamos ler do verso 3 ao verso 5. E aqui eu termino para orarmos por cura. Salmo 103, do verso 3 ao verso 5. Agora veja, a bênção de Deus aqui. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. 5. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova com o vigor de uma águia. Ai, pastor, mas isso aí é teologia da prosperidade. Eu não tenho problema com esse tipo de mensagem. Não é a pregação da prosperidade que me deixa em crise, é os pregadores. Eles não têm vida para pregar isso. Você não vê, eles ficam com seus carrões ostentando e não sustentam um missionário, não ajuda um necessitado. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Aonde se precisa de uma mensagem de cura? Onde tem? Onde precisa de uma mensagem de arrependimento? Onde tem? Onde precisa de uma mensagem de prosperidade? Onde tem? Pobre. Por que eles não vão para a favela? Você vê pregador de prosperidade na África? É lá que estão precisando deles. Rico não precisa da mensagem deles. Eu não preciso ficar com a classe média ou rico ensinando como ser próspero. Eles estudam, eles leem jornal, eles estão estudando, eles sabem o caminho. Agora, se eu vou na casa de um irmão necessitado que não tem certa cultura, por exemplo, aqui tem irmãos que nós damos roupas, eles usam e jogam fora porque vai ganhar de novo, não lava a roupa. Sabe o que a gente tem que fazer? Uma doutrinação. A gente vai para eles lá e prega. Meu filho, lava a roupa. Limpa a casa. Jesus não quer você nessa miséria. O que eu estou pregando para ele? Prosperidade. Jesus quer que você saia desse lugar. Estou ensinando para ele prosperidade. Meu problema não está nisso, porque isso está na Bíblia. Fala, não, pastor, mas isso é as bênçãos para Israel. Espera aí, nós somos participantes de uma melhor aliança. A aliança da nova aliança. Se a nova aliança tem uma aliança inferior à da velha aliança, então nós não vivemos uma melhor aliança.
Se na nova aliança, se a bênção de Israel nós não podemos desfrutar, e nós temos que viver doentes na miséria, então o que Jesus trouxe para nós, os seus servos, é inferior ao que Deus levou para o Monte Sinai, para o povo de Israel? A Bíblia deixa claro que Ele cura as minhas enfermidades e perdoa os meus pecados. Cura e arrependimento, arrependimento e cura, cura e arrependimento, arrependimento e cura. E dentro da cura o Senhor vai dizer, Ele vai te saciar de bens, a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova com vigor e o vigor da águia. Aqui nós ajudamos os irmãos. Aqui nós fazemos coletas de dinheiro para irmãos necessitados. Aqui os irmãos dessa igreja têm cultura de levantarem, juntar dinheiro e dar. Porque Tiago vai dizer, se tem um irmão necessitado na igreja, você vai dizer, vamos orar por ele? E essa oração vai dar comida para esse irmão? Isso é fé sem obras. Se você passar ali, você vai ver, tem um muralzinho com fotos lá, você vai conhecer um pouco o que a nossa igreja faz. Não é só alimento, não é só roupa, é dinheiro também quando precisa. Para mim isso é bênção da prosperidade, irmão. É ajudar os necessitados, é levantar uma casa que foi destruída. É o irmão que está doente, não tem dinheiro para fazer uma cirurgia, vai morrer doente e a gente, irmãos, vamos orar para o irmão que está no hospital, vamos orar. Irmão, ele precisa de tanto para pagar a cirurgia. Quem é que pode ajudar? Vem aqui dar o pé. Para mim isso é igreja. E os irmãos da nossa comunidade sabem muito bem que isso nós fazemos. Agora é fato. Abra Salmo 107, no verso 17. Olha o texto aqui. Escuta. Se você não está com a Bíblia, preste atenção. Se você está, lê comigo. Os desobedientes, por causa dos seus maus caminhos, sofrem, são afligidos. Está claro ou não está? Bom, se eu parar a mensagem agora, você volta para casa em crise. Eu tenho que fazer algumas aplicações. Senão amanhã a gente não tem ninguém aqui. Então vamos lá. Primeiro, toda pessoa doente está também em pecado. Sim. Só que quando a gente fala de pecado, você pensa em um tipo de pecado. Presta atenção. Quando você vai falar com o pastor, uma besteira que for, toda doença vem por algum tipo de pecado. Pode ser tudo, mas tem coisa que vai fora do mundo. As outras vêm de pais para filhos também é pecado. Mas grande maioria das doenças vem por algum tipo de pecado. Escute isso. Só que quando a gente fala de pecado, a gente imagina um tipo de pecado. A Bíblia separa pecados por duas categorias. A Bíblia chama um de pecado de ação. Pecado de ação, isso aqui está dentro da teologia do pecado que se chama hamartiologia. Pecados de ação são todos os pecados que te levam para o inferno. Tudo que te conduz à condenação é chamado na Bíblia de pecado de ação. Os piores. Mas ainda existe uma outra categoria de pecado que é chamada de pecado de omissão. É quando você peca contra o corpo e não vai para o inferno. Vou te dar um exemplo. Um péssimo marido. E ele é um péssimo marido por causa da criação. Ele não sabe dar carinho, não sabe dar um abraço, não sabe dar um cheiro. É um grosso, um cavalo. Mas ele é um excelente crente. Tem gente que diz, não tem como ser um bom crente e ser um péssimo marido. Claro que tem. A criação das pessoas são diferentes. Ele é um péssimo marido, mas é um bom crente. Um excelente crente. Temente a Deus. Não faz coisa errada, mas como marido ele deixa a desejar. Ele vai para o inferno, gente?
Eu sei que as mulheres querem que ele vá para o inferno. Igual umas gritaram aqui, vai, tem que ir. Mas eles não vão, gente. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que esses maridos vão para o inferno. Eu até acho que deveria. Mas não vão. Mas tem algo pior do que ir para o inferno, é viver um em vida. Porque uma mulher mal amada é pior do que um diabo. Se o diabo tivesse esposa, ele viria aqui para ser liberto. Você tem que dizer, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Você tem que falar assim, deixa Satanás em paz, mulher. Por isso que o diabo não tem mulher, porque ele não sabe dar amor. Então, de fato, meus irmãos, uma pessoa que é um péssimo marido pode até ser salvo, mas a casa dele é um inferno. Porque a mulher não tem como edificar a casa se ela não é amada. Dessa vocês não gostaram, né? Essa mulher vai ficar com depressão, vai ficar amargurada. E grande parte dos tumores e cânceres vem por doenças emocionais, amargura, falta de perdão, ódio, rancor. E sabe por quê? Porque esse homem aprendeu um estilo de vida e repassou isso para o seu casamento. O que esse homem precisa? De um bom discipulado. Meu filho, não fala assim com a sua mulher. Porque se você não tratar bem sua mulher, o diabo vai pôr o Ronaldão para tratar, irmão. E não adianta você falar, o que eu fiz? O homem levou, a mulher levou lá o meu marido. Ela levou, irmão. Não adianta reclamar de Deus e tentar usar Deuteronômio. Você está pecando por omissão. Por isso que eu disse que todo tipo de problema vem por algum tipo de pecado. Se não é de ação, é de omissão. Um péssimo pai. O cara trata o filho. Se fecha, moleque. Alguém está rindo para você, pai? O menino chega no pai assim. O cara não consegue passar a mão no cabelo do filho. Não consegue dar atenção para o filho. O diabo vai pôr o traficante para fazer isso. E todo malandro é gente boa. E sabe por quê? Porque você não quer mudar a sua consciência de doutrinação. Precisa de uma mudança de mente. Aí, irmão, não adianta falar que é o diabo que está acabando com a minha vida. Não é o diabo que está acabando com a sua vida. É você que está pecando por omissão. Não adianta você falar que o seu marido arrumou outra. Se você prefere ser a Maria Mijona da casa do que a amante dele. Custa, irmã, tomar um banho, depilar um negócio aqui, passar um sabonete, dar uma garipada lá no salão de beleza. Para que ficar andando feito uma jamanta em casa, não sabe se é uma mulher, se é um caminhoneiro? Aí depois quer pôr culpa no diabo, horas. Fica aquela pançona com um bigão de fora, assim, ó. Ah, me poupe. Vai dormir com camisa com a cara do Requião, assim, ó. Beto Richa, vai dormir olhando pro Beto Richa. Camisa de político. Ah, vai, me poupe, se interna, irmã. Se interna. Quem aguenta uma mulher dessa? Toma banho com sabão de quadro. Irmão, colônia. Ó, elas duram pouco, mas tem umas baratas que duram pouco, mas dura o suficiente, viu? Hã? Já está querendo fazer merchan aqui. Agora veja bem, eu estou falando de pecados de omissão. Um filho mal amado vai ficar com depressão. Um filho rejeitado vai ficar com depressão. Vai ter que tomar tarja preta. E aí ele vai pegar uma doença que vai vir para o seu sistema defensivo. Não vai funcionar porque ele está infeliz.
Então seus glóbulos vão dilatar, seus poros vão dilatar, e qualquer virose das 2.800 viroses que entram no nosso corpo por dia e morrem antes mesmo de penetrarem a pele para o sangue, porque nós matamos elas. Se essa pessoa está infeliz, entra e pega. E aí, você vai falar, mas Senhor, eu te sirvo. E o Senhor permitiu. Vi a mulher lá ontem no Fantástico, a mãe do tal de MC Gui. Nós temos o nosso MC Gui também. Deus foi muito injusto comigo. Levou meu filho sem dar chance de eu cuidar dele. O menino com 18 anos, ela falou isso. O menino morreu com 18 anos, ela está falando que Deus foi injusto, que levou o menino sem dar chance de cuidar dele. Meu Deus, em que mundo que eu estou vivendo? O menino morreu com 18 anos de overdose com cocaína, e ela fala, Deus foi injusto. É mais fácil para você questionar Deus. Quando você sai do caminho do Senhor, você entra numa rota de colisão com Deus. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Você prefere colidir com quem? Com o diabo ou com Deus? Porque se você não colidir com o diabo, você vai colidir com Deus. Eles estão em caminhos opostos. Pastor, prega a cura, pastor, prega a cura, pastor. Sai do arrependimento, prega a cura, pastor. Não dá. Os dois andam juntos. Não adianta, meu irmão. Eu vou orar por cura aqui, você vai ser curado. Mas se não mudar de vida, você vai ficar doente com outra doença, ou até com a mesma. É bíblico? Jesus disse, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Pode ficar tranquilo, você não vai ouvir nada que não esteja na Bíblia aqui. Fica tranquilo. Pecados de omissão não te levam para o inferno, mas te faz viver um em vida. Por exemplo, Deus te deu um corpo. Bata no peito aí. Chama templo do Espírito Santo. Então não é templo seu, é templo do Espírito Santo. Se você não cuida desse corpo, você está pecando contra o templo do Espírito. Veja bem, tempo atrás eu fui orar para uma moça que ela encheu o corpo dela de piercing. E o corpo dela inflamou inteirinho. Era a coisa mais nojenta. E sabe o que é que eu ouvi? Pastor, por quê, pastor? Eu sou missionária. Sim. Os missionários gostam de tatuar, pôr piercing, negócio de underground, né? Eu não tenho nada contra. Pastor, eu fiz isso porque eu entro lá para evangelizar as tribos urbanas. Sim, minha irmã. Então quer dizer que você não pode cometer um pecado de ação que você é missionário, mas você pode pecar contra o corpo? Olha olha como é que está a sua orelha, está caindo, fedendo. Meteu 5 piercing no beiço. Está fedendo, cheio de pus. Camarada não dorme quanto deveria. Não come, troca a noite pelo dia, irmão, vai por mim, você vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. E não adianta falar que foi Deus. Você está pecando contra o templo do Espírito, você está pecando, é pecado. E se você não perdoar, continuar rancoroso, com essa mágoa, com esse coração ruim, sabe de que você vai morrer? De câncer. Não é todos os cânceres que vêm por mágoa, grande parte. Muitos são hereditários, mas quando uma pessoa tem câncer que alguém da família nunca teve, isso é uma pesquisa feita, passou no Fantástico semana passada. A maioria tem problemas emocionais. É melhor você melhorar o seu coração do que tomar remédio. É melhor você aprender a perdoar. Bom, dito isso, a cura na nova aliança está em Salmo 107, 20. E aqui eu termino. Ô Johnny, vem aqui em cima, pega o teclado, para parecer que está terminando.
Salmo 107, 20. Vamos ver se o Senhor proveu cura no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ô meu irmão, a irmã ama a Deus, o irmão ama a Deus, mas gosta de comer a merenda antes do recreio. Vai dormir com o namorado sem ser casado. O que faz com um crente desse? Bater não pode. Depois vem para nós, pastor, me ajuda. Irmão, é uma escola de cura. Eu estou te dando um mapa de viver uma vida sem doença. Quem está entendendo? Segura a Bíblia aí. Fica com a Bíblia na mão. Salmo 100, bom, você vai ter que ler, mas fica com ela na mão mesmo. Salmo 107, 20. A cura provida na Nova Aliança diz: enviou-nos a sua palavra e nos curou. Mas a palavra de Deus é uma pessoa. Sua palavra se tornou carne. Em João 1:1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Em Salmo 107, 20 diz que Deus enviou a sua palavra. Essa palavra criou a matéria. Ela recebeu um nome, Filipenses 2:6, que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra se encarnou e foi enviada a nós para nos curar, nos libertar de todos os demônios e nos salvar de todos os pecados. E Tiago 5:14 é o último, prometo. Esse texto de Tiago, na Nova Aliança, demonstra que o Senhor, para curar, ele tem que fazer duas coisas. Não é só curar, ele tem que também perdoar. Deus não pode curar alguém em pecado. Se alguém é curado, ele teve que perdoar antes. Você entende o que eu estou falando? Se alguém é curado, o Senhor teve que perdoar antes, porque senão ele quebrou um critério. Então toda cura é consequentemente também um perdão. Olha o texto de Tiago 5:14, é óbvio. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Eu quero que os tradicionais joguem isso fora da Bíblia. Porque eles falam mal de unção com óleo, né? Está no Novo Testamento. Ungindo-as com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Agora leia o resto, vai lá. E se houver cometido pecados, será perdoado. Não tira a cura e o perdão do mesmo caminho. O Senhor quer fazer milagres aqui nessa noite. O Senhor quer curar aqui nessa noite.